A importância de uma novela das 8, cara, é gigante. O alcance disso é gigante, entendeu? E a exposição da minha filha ia ser gigante. Então, o que fazer? O que você fazia lá no Projac? Conta pra Larissa. Brincar. Você brincava, comia batata frita, né? Comia batata frita. Que mais? Tudo. O Manuel Carlos já estava com uma ideia, já tinha, se não me engano, um piloto, alguma coisa, uma sinopse, né, dentro da dramaturgia da próxima novela dele, que teria essa questão da síndrome de Down. E aí, quando nós voltamos, a pesquisadora me pediu umas cópias, mas não me falou assim, exatamente, ela me deu, e se a gente poderia disponibilizar uma cópia para eles. Eu disse, quantas vocês quiserem. Então mandamos acho que umas 10 cópias para a Globo. E aí, mas nenhum momento, nem sabia, né, do qual seria a ideia da dramaturgia, da história, de nada. Em fevereiro, no carnaval, me ligam dizendo que a Joana tinha sido escolhida para ser a Clarinha. E aí eu quase bati de carro. E como que era a reação das pessoas quando te viam na rua? Queriam te abraçar, te beijar? Ah, sim. É? O que mais que elas pediam para tirar foto, né? Tirar foto. Mudou o olhar da sociedade, foi uma transformação, porque principalmente nós queríamos que a Clarinha, que a personagem, fosse uma personagem inserida dentro de um contexto de normalidade, né? Dentro de uma casa, dentro de uma família feliz, né? Frequentasse a escola, tudo bem, dentro da dramaturgia foram várias questões, problemas abordados, né? As problemáticas dentro do tema da síndrome de Down. Mas ela era uma criança feliz, a Clarinha era um personagem feliz. E isso pra gente fez a maior diferença. Eu gosto de ver televisão, adoro de comer uma pipoca. Ai, eu também adoro. E o que mais? Você vai na escola? Conta pra mim o que você faz. Você faz balé? O que mais? Eu danço balé direitinho. Eu sei estudar. Eu sei aprender a dançar balé junto. Episódio de hoje. Olhando como pai, eu diria que eu não vejo a hora dele entrar na escola, ter esse contato. Ele já tem certo contato com instituições que a gente pode chamar de instituições de ensino, não é escola formal, não são as séries formais, mas ele já tem algum contato com outras pessoas, com interações, mas eu não vejo a hora dele entrar na escola. Olhando como professor, eu morro de medo da hora que ele entrar na escola. Eu acredito, eu volto a dizer, não é culpa da escola, as pessoas estão tentando, eu acho que a gente está longe de uma situação ideal para receber crianças especiais. E aí, como a Glaucia disse, crianças especiais, independente se for síndrome de Down, paralisia cerebral ou uma limitação física, muitas vezes, que seja limitadora para algumas atividades, a escola ainda não está preparada. E isso me deixa preocupado. Eu não me esqueço que o primeiro dia que eu fui que eu fui fazer a matrícula de Vitória, aí fui conversar com a Raquel, a gestora, na época, e ela disse assim, eu disse, Raquel, minha filha, ela é especial, achando que ela poderia falar alguma coisa. Aí ela, não, mãezinha, aqui não se preocupe, a sua filha é igual como qualquer outra.
Isso já é um presente, porque você está lançando sua filha numa sociedade, numa escola, com meios de pessoas que ela não conhece. Como seria? Então a recepção já foi boa a partir daí. O mesmo medo que o pai sente quando, meu filho tem uma deficiência, o que eu vou fazer agora? E que ele vai buscar alternativas para que esse filho... Nós também, quando recebemos um aluno, é natural que o professor sinta isso, se nunca trabalhou com isso. Então ele também vai buscar, vai procurar. Porque todo novo, ele deixa a gente, ele desestabiliza, ele causa um desconforto. E é esse desconforto que faz a gente buscar. A minha única preocupação é que a gente aplique esse conhecimento aprendido, que não seja simplesmente, aprendemos mais uma coisa a respeito de crianças com necessidades especiais. Aprendemos, então vamos colocar em prática. A gente sente a diferença quando a gente vai até uma escola e fala assim, olha, não é, Cláudia? A gente olha para eles e fala assim, olha, que bom que o Arthur está chegando aqui. Nós vamos cuidar dele para você, nós vamos ensiná-lo. Então, são nesses primeiros momentos onde os pais estão procurando lugar, eu creio que precisa ter essa parceria formada, né? A escola ter a visão, a direção ser implicada nesses aspectos, ter esses princípios e ser acolhedores com os pais. Os pais precisam. Nós temos a formação, mas mesmo assim estamos sujeitos a desapontamentos, né? E nesses desapontamentos a gente percebe as diferenças de trato. Nós estamos vivendo um momento com o Arthur muito feliz no Colégio Adventista. Isso para nós tem sido assim um ano, como o Cláudio colocou, resgate de uma história que ficou parada por um ano e que agora está voltando de uma forma tão especial para nós. Ele gosta de não só na questão afetiva, mas também na questão educacional. Então ele voltou a desenvolver a questão da leitura, a escrita. Retomou, né? Então retomou um processo que ele ficou meio parado. Né? E isso para nós é importante. Então não que a gente cobre que a escola tem que fazer porque tem que fazer, porque tem que passar de ano. Não é isso. A questão é que a gente quer ver o nosso filho se desenvolver. Oportunizar o conhecimento. Quer que ele traga lição para casa. Os colegas levam lição para casa. Por que ele não traz lição para casa? Traz lição para casa. Vai fazer dentro dos desafios dele, mas não importa. Ele vai fazer. Ele tem que saber que ele tem que chegar na escola e ele tem que entregar alguma coisa. Então essas coisas são importantes para todas as crianças. E recuperou essa postura de estudante. Porque até então parecia que estavam muito mais só cuidando e não ensinando. E tem uma diferença muito grande a gente cuidar. A gente não precisa, aliás, nenhum aluno precisa de cuidadores, precisa de educadores, né? E essa diferença a gente percebe como um fruto rápido. Nós estamos colhendo um fruto rápido do Arthur desse ano. Então a gente está muito satisfeito com isso. Assim, a inclusão na escola regular hoje é um dos grandes problemas, né? Não é um problema, mas a gente está ainda desenhando como isso vai acontecer, como está acontecendo. Teve a legislação recente que implicou na obrigatoriedade das escolas. E aí para as escolas isso foi um problema sim, porque as escolas não estavam preparadas para esta obrigatoriedade. E aí os professores tiveram um curto período de tempo para se qualificar. E assim, você tem hoje alunos, uma classe de desenvolvimento típico, de aprendizagem formal regular, e de repente você agora, a partir do ano que vem, é obrigado a atender uma demanda que você não sabe lidar. Então isso foi um problema, assim. Agora a gente tem avançado muito, né? Os professores estão atrás, as escolas estão atrás, mas esse processo de inclusão da criança com síndrome de Down no ensino regular, ela tem que ter um cuidado muito grande, assim. A gente não pode deixar a criança virar o elefante branco na sala de aula, né? Tem um caminho da inclusão que prevê o seguinte, não existe ainda uma receita, né? A gente não sabe exatamente o que é o ideal. Então tem a criança que ela tem um acompanhante junto com ela na sala de aula todos os dias. Funciona bem, para muitas crianças isso é super bacana, tal. Ao mesmo tempo que ela continua sendo diferente na sala de aula, porque ela precisa de um apoio
que os demais não precisam. Mas ela está incluída, ela está inserida num grupo, entendeu? Aquele grupo convive com esta criança e ela aprende em pares com essas crianças, coisas que isolada ela não aprenderia. Enfim, tem um lado positivo e tem um lado negativo ainda, a gente não sabe o ideal, né? Agora, pegar a criança, jogar no ensino regular, sem um professor com um olhar minimamente diferenciado para uma criança com deficiência, quaisquer que seja, uma criança com um histórico de vida ruim, é uma criança que merece, por exemplo, um olhar especial, não precisa ter síndrome de Down, não precisa, enfim. Isso a gente já sabe que não é o ideal, isso a gente já sabe que não funciona. Até a década de 80, 90, as pessoas, os especiais eram tratados com cuidado especial. Então, por exemplo, você só podia ter o pessoal de síndrome com o pessoal de síndrome. Então havia uma exclusão. Aparentemente era uma inclusão. Como é que você vai... Se eu estou colocando você entre os iguais, eu não estou excluindo você. Só que as coisas foram mudando. Peraí, mas se eu quero que ele seja normal, que ele se adapte ao mundo normal, como é que eu posso colocar ele só com os iguais a eles? Então eu tenho que colocar com aqueles que não são iguais. É até um paradoxo, né? Por isso a inclusão. Então a escola, por incrível que pareça, a escola não pode ser diferente. Pra você ter uma ideia, não existe um currículo nacional para a inclusão, não existe um currículo especial. O currículo do deficiente é igual ao do regular. Aí como é que faz? Aí, por isso que você disse bem, o professor tem que se adaptar, a escola tem que se adaptar e tratar exclusivamente cada caso, né? Especial, único. Cada aluno especial é único. Aí é que as escolas ficam, às vezes, preocupadas, mas aí vão dedicar tempo, e recursos. Quando, na verdade, ela traz benefícios para a escola. Porque todas as professoras que eu conheço que aprendem a trabalhar com a inclusão, elas melhoram seu desempenho com os regulares. O que você acha de ter síndrome de Down? É bom estar uma pessoa especial de mim, de minha amiga de Eva, também, que faz muito. Aí é bom, é especial. É diferente que outras pessoas. A síndrome de Down não é doença. É inteligente, eu sou sabida, eu sei varrer a casa, passar o pano da casa, eu sei lavar os pratos, ajudar minha mãe. Eu sou legal para ela. Eu sei de tudo, arrumar as camas, tudo direitinho, embaixo das coisas. Eu tiro a sujeira dentro na cozinha, aí manhã vai cozinhar. Almoço dela quando a gente come. Aí eu lavo o banheiro para ela. Aí depois a gente vai cuidar da casa. Deixa tudo arrumadinha. Quando a hora das visitas chegar, já tem. Você gosta de poesia? Gosto de poesia muito. O que você gosta de poesia? De romance. E poesias lindas que eu gosto de ler, escrever também no caderno, que eu gosto muito. E de computador, você gosta? Gosto. Você mexe no que no computador? Eu mexo em Orkut, e-mail, converso com meus amigos, tudinho, tem meus primos, aí vai. A primeira coisa é abrir a porta do coração. É nós abrirmos e compreendermos que esses alunos eles são especiais e que eles precisam ter o mesmo acompanhamento, eles precisam ter a mesma oportunidade que os outros têm. Outra coisa é deixarmos o preconceito de lado. Não cabe na escola adventista preconceitos. Aliás, em escola nenhuma. Não cabe preconceitos. Então, isso é um dos pontos importantes. E é amar, abraçar, beijar, dar carinho e fazer com que essas crianças se sintam realmente amadas.
Tem a parte pedagógica, precisamos trabalhar mais, precisamos estudar. Interessante que, mesmo tendo a síndrome de Down, eles têm características em comum, mas têm também suas peculiaridades. E quando você busca entender, compreender um pouquinho do que é ser Down, você consegue atingir também a parte cognitiva dessas crianças. Alguns são mais rápidos, outros mais lentos, mas primeiro abrir o coração e aceitá-los. Para nós, da Escola Adventista de Belo Jardim, é um prazer ter esses alunos conosco. Nós nos sentimos felizes. E essa felicidade, ela se torna ainda mais forte quando eu vejo a felicidade deles e da família. A gente passa por isso. É uma frustração para o pai chegar e a escola chegar e falar não aceito, a escola chegar e falar não recebo. Isso existe hoje, apesar da lei. Tem uma professora que também tem um filho com dificuldades e ela estava numa escola e a escola chegou no fim do ano e falou para ela que que eles não continuariam com o filho dela, né? Foi mais ou menos assim mesmo. E aí ela veio conversar comigo e eu falei para ela, olha, como lei, a gente pode exigir, mas como pai, como é que você vai exigir que uma escola cuide do seu filho, aceite o seu filho? Nós não queremos isso, nós queremos o contrário. A gente quer colocar numa escola onde a escola acolha, né, o filho. Esperando por ele, É isso, nós queremos ele, nós aceitamos o desafio. Vai ter dificuldade? A dificuldade tem em todo lugar, mas a gente aceita esse desafio. É multifacetado o que acontece para uma escola falar não para uma criança com deficiência, né? E é multifacetado o raciocínio que as outras famílias fazem, teoricamente, para proteger o seu filho daquela criança que se torna tão ameaçadora porque tem uma deficiência, como se aquela criança com deficiência fosse o inimigo do seu filho, algo a ser combatido. E, na verdade, é dessa convivência que você prepara o seu filho para o real, para a adversidade, para as adversidades, para as diferenças, as limitações que são dele, que são do outro. Então, tudo isso para mim é muito difícil hoje de analisar, porque são várias razões. Os pais nem se dão conta que uma escola que diz não para uma criança com deficiência, porque ela tem deficiência, diz não para as outras crianças por outras milhões de razões que eles nem sabem. Eles estão trabalhando, eles estão em casa, eles estão vendo televisão, eles estão achando que está tudo bem e não está. Mas eles entendem que o problema é aquela criança com deficiência que vai atrapalhar o seu filho, a sua filha, e que eles ou aceitam com muito medo, ou assumem que rejeitam. O problema é aquela criança, não. Aquela criança é a sorte que você está tendo de conhecer melhor a escola onde seu filho e sua filha estão estudando. Porque uma escola que diz não para uma criança se sente livre para dizer não para outra. Uma escola que discrimina uma criança se sente livre para discriminar a outra. Só que muitas vezes essa discriminação é feita em nome do amor, em nome de uma atenção especial, porque não se discrimina apenas quando você impede que uma criança tenha acesso a direitos, se discrimina também quando você transforma direitos em privilégios. Então tem uma história que eu conto sempre em palestra, que eu acho que ilustra bem, que me foi contada por uma senhora há uns 10 anos, quando eu dei uma entrevista para o Jornal do Brasil sobre educação inclusiva. E quando acabou essa entrevista, ela leu de manhã, num domingo, e me ligou, e ela tinha uns 70 e poucos anos, tinha sido diretora de um hospital, uma médica, angiologista, amiga da minha família. Ela falou: Cláudia, eu estou te ligando porque só hoje, lendo a sua matéria, eu entendi um sentimento que eu tive com 5, 6 anos na escola de freiras onde eu estudava. E ela me contou a seguinte história, que acontece com certeza até hoje. Ela me disse que ela adorava cantar, adorava aula de música, mas ela sentia que ela atrapalhava a aula de música, que ela era desafinada, não tinha ritmo, mas ela adorava. Só que aí começou a acontecer o seguinte: quando ela ia para a aula de música com a professora e a turminha, assim no meio do corredor, na frente de todo mundo, vinha a freira da escola, e podia ser qualquer escola, mas essa é uma escola de freiras, e falava assim, com o olhar mais carinhoso do mundo: Clara, a diretora escolheu você para ajudá-la na secretaria. E ela ficava triste porque ela queria ir para a aula de música e ia ter que ir para a secretaria. Mas olhem que coisa
bem bolada. Porque como isso era falado perante os amigos achavam que a Clara ganhava vários pontos, especial. Nossa, Clara foi escolhida, Clara foi escolhida. A professora achava lindo, a turminha ia para a aula de música e a Clara ia ficar desenhando na secretaria. Ela ficou muito triste quando isso aconteceu a primeira vez, mas pensou, vou chegar em casa, vou contar para minha mãe, a minha mãe vai entender que tem alguma coisa errada nisso. Quando ela chegou em casa e contou para a mãe e para o pai, o que a família sentiu? Orgulho. Afinal de contas, a Clara havia sido escolhida entre 20 criancinhas para ajudar a diretora na secretaria. E de fato o que estava se negando a Clara é acesso a um direito, o direito de aula de música numa escola particular pela qual seus pais pagavam, mas nem seus pais conseguiram perceber que ali havia um ato de discriminação. Uma vez que a pessoa recebe o diagnóstico de deficiência intelectual, muita coisa muda na vida dela. Algumas para o bem, outras para o mal. Né? Muitas vezes, quando você é taxado como um deficiente, que você recebe lá o carimbo, né? Uma pessoa com deficiência intelectual, acaba caindo no descrédito. Né? Então, o que acontece muitas vezes nas escolas, aquele aluno que vem sempre com uma dificuldade de aprendizagem, é um aluno que é mais devagarzinho, ou que não aprende, tem uma dificuldade, não para muito quieto, e aí a professora, quando recebe esse diagnóstico, é deficiente intelectual, isso de certa forma liberta. Né? Opa, né? O problema não é comigo, o problema é com esse aluno. E isso é um pouco que a gente tenta desconstruir também, né? Porque nem sempre o problema está no aluno. Nem sempre o problema está na pessoa. Né? Muitas vezes a dificuldade dele também tem uma questão social, tem uma questão familiar e às vezes até uma questão que a gente brinca de ensinagem. Né? Muitas vezes não é um problema de aprendizagem, sim um problema de ensinagem. Né? Se essa professora não está conseguindo passar o conhecimento para esse aluno nas vias que ele consegue adquirir, né? Então isso acontece às vezes. Esse diagnóstico acaba sendo um pouco libertador para alguns professores. Ou até mesmo acaba segregando dentro da própria família, né? Então, meu filho tem deficiência, então ele não toma banho sozinho, eu não vou deixar ele comer sozinho, ele não se veste sozinho, ele não é capaz de fazer um monte de coisa, quando na verdade não se oportunizou e por isso ele não foi capaz, como qualquer pessoa. Se não tem oportunidade, ela também não vai ser capaz. E na escola tu gosta de estudar de quê? Estudar na lenda, brincar. Tem aula na piscina? Você gosta de ir na aula na piscina? De nadar? Como é o nome do teu tio que leva na piscina? A educação física, tu lembra? Professor. Professor o quê? Flor? Dualdo. Flor Dualdo. É mesmo? Conta pra mim o que você tá aprendendo na escola. O quê? No processo de educação infantil, eles estão sendo... a inclusão acontece de uma forma muito bacana, assim. Até o momento que entra no processo do Fundamental 1, onde começa a necessidade, a demanda da alfabetização. E aí, por conta de um histórico nosso equivocado, que nós aprendemos a comparar as crianças entre elas, a gente já começa a ficar em pânico com aquela criança que demora um pouco mais para se alfabetizar. Mesmo as que não têm síndrome de Down. Mas no caso da síndrome de Down, é bem recorrente a criança que demanda um tempo um pouco maior para se alfabetizar. Mas elas se alfabetizam. E aí, elas se alfabetizam com menos velocidade que algumas outras crianças. E aí a gente já precisa de 2 currículos para a mesma sala de aula, para os mesmos alunos e currículo que não exclua. Não é assim, todos vocês têm atividade A e o Joãozinho a B. Porque não dá, a gente precisa de um currículo que é adaptado, que atenda a demanda de todo mundo, inclusive daquele aluno com ou sem síndrome de Down, que ainda demanda um maior tempo para significar algumas aprendizagens. Aí o nosso problema começa. E aí quando chega no Fundamental 2, o problema fica maior ainda, porque eu tenho muitas disciplinas, porque eu tenho professores diferentes. E um olhar que a gente precisa entender que tem que ser quebrado é a do cuidador, né? A criança, esse rompimento com a perspectiva do cuidar e do educar tem que acontecer na educação infantil já. A educação infantil não é um parque de diversões. A criança não vai brincar, né? É uma escola. Ela tem, qualquer atividade ali tem um fundamento pedagógico. E a hora que a gente olha para uma criança com deficiência, porque a gente ainda tem um olhar equivocado de compreender uma fragilidade que nem sempre existe, né?
a gente fragiliza e a gente cuida e a gente acolhe e a gente superprotege. Muito das dificuldades que essas crianças enfrentam na área acadêmica é construído pela audiência, que somos nós, educadores, terapeutas, família, professor de balé, babá, enfim. Um exemplo muito simples, assim, o meu filho tem síndrome de Down e aí quando ele quer o tênis do Batman, eu compro o tênis de velcro, porque o de cadarço para ele é difícil. E aí o cadarço desenvolve uma coordenação motora fina que é requerida para outras aprendizagens, que também vai otimizar o colar, o barbante da letra lá, que é pré-requisito para alfabetização, mas eu compro tênis de velcro. Eu facilito a vida dele. A hora que ele vai pedir água para mim, ele pede gaga e eu falo, você quer a água? E eu não ensino para ele que é água. Porque ele, coitadinho, ele é frágil. E a gente, numa intenção nobre de minimizar o gasto de energia daquela criança, a gente não possibilita que ele busque a informação, que ele reconstrua todo o significado, enfim. A gente muitas vezes se pergunta o porquê, né? Ao invés de se perguntar para quê. No começo é muito difícil. Mesmo depois, tem dias assim que você fica angustiado, como será, né? O medo normal de qualquer mãe. Mas que eles têm muito a aprender com esses filhos especiais, que foi um presente de Deus. Se o filho é especial, o pai também é especial, a mãe também é especial. Que não tenham medo de trazer seu filho para a vida, para o meio dos outros. Ao contrário, mostre esse seu filho, mostre que ele é capaz. Só assim a gente também está contribuindo para que a sociedade encare crianças especiais como qualquer outra criança, com suas potencialidades e com suas fraquezas também. É na matemática do 21º cromossomo que 2 mais 1 é igual a Down. Mas isto não é mal, não é ruim, nem anormal. É simplesmente a lógica de uma sabedoria maior do que a dos homens, onde quem tem menos deve sempre aprender de quem tem mais. Deus sempre quis que nós fôssemos unidos. Deus nunca pediu que nós fôssemos iguais. Ser igual, ou ser iguais, ou sermos iguais é uniformidade. Deus nunca usou essa palavra, sede uniformes. Ele disse, sede unidos. Vocês são tão diferentes, mas sede unidos no propósito, sede unidos na fé. E eu diria, repito, aí está o grande sabor da existência. Somos diferentes, mas unidos num só propósito, unidos num só Deus. Aí vai. O pão nosso está do céu, edificado no teu nome, nosso rei, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso que está dia de hoje. Perdoar nossos ofensas, assim por nós esperando que te ofendi. Não deixe cair em tentação, para livrar do mal. Amém.